Bem no comecinho de One Piece, tem uma batalha que, à primeira vista, parece simples, né? Uma luta contra um pirata palhaço. Mas é ali que a gente vê a base de toda a jornada dos Chapéus de Palha sendo construída. Hoje, vamos dar uma olhada na derrota do Bug e o Palhaço, não só como uma briga qualquer, mas como uma verdadeira aula de estratégia. Uma aula que mostra que a inteligência, e não só a força bruta, é o que vai definir o futuro Rei dos Piratas. E a questão principal é essa aí. Pensa bem, como é que se derrota um inimigo que pode literalmente se desmontar para fugir de um ataque? O Bug, com a Akuma no Mi dele, a Bara Bara no Mi, é imune a cortes e consegue se separar como ele quiser. Para uma tripulação que mal tinha começado, encarar um poder desses todo caótico parecia uma missão impossível. Para a gente entender como eles conseguiram essa proeza, vamos dividir essa análise. Primeiro, vamos falar do poder quase invencível do Bug. Depois, do papel fundamental da Nami e da filosofia dela. Em seguida, a gente mergulha na fraqueza que o Luffy descobriu nos pés do Bug. Como eles usaram isso numa estratégia de equipe e, por fim, por que essa luta é tão importante para toda a série. Ok, vamos começar entendendo o tamanho do problema. O Bug não era um pirata qualquer. O poder dele fazia dele um verdadeiro quebra-cabeça tático. Um oponente que, sinceramente, parecia que nem seguia as regras de uma luta normal. A Bara Bara no Mi dá pro Bug uma defesa que é quase perfeita. Ataques de espada não funcionam, e ele ainda pode usar as próprias partes do corpo como se fossem mísseis. Para um lutador como o Luffy, que depende 100% do soco, do golpe físico, era como tentar socar fumaça. Totalmente inútil. E sabe como é, né? Quando alguém tem um poder muito grande, muitas vezes vem um defeito junto. A arrogância. O Bug se sentia tão intocável, tão invencível, que ele simplesmente subestimou quem estava na frente dele. E essa confiança cega, bom, essa foi a brecha que eles precisavam. Mas a história não era só a luta. Enquanto o Luffy estava lá, quebrando a cabeça para enfrentar um inimigo invencível, a Nami estava jogando o jogo dela, com os objetivos dela. E o que ela queria fazer no meio disso tudo adicionou uma camada de risco e complicação para a situação inteira. As Nami não estava ali para ser salva, de jeito nenhum. Ela viu uma oportunidade de ouro e, óbvio, agarrou. Roubou o mapa da Grand Line e o tesouro todo do Bug. E mesmo quando o Luffy implora para ela fugir, a resposta dela é cristalina. O tesouro vem primeiro. E essa frase dela é simplesmente genial. Ela mostra exatamente qual é a da Nami. No código moral dela, roubar de um pirata mal feito, o Bug, não é crime. Isso já estabelece de cara o quão independente ela é e a visão de mundo pragmática que ela tem. A luta estava num beco sem saída. Os socos do Luffy não faziam nada e o Bug parecia inalcançável. A força bruta claramente não ia resolver. É nesse momento que a batalha vira, não por causa de um golpe mais forte, mas por causa de uma observação muito, mas muito esperta. Tenta imaginar a cena. Braços, pernas, o tronco do Bug, tudo voando para todo lado, atacando de todos os ângulos. É um caos total, impossível de prever. O Bug se sente o dono da situação, controlando o campo de batalha. Só que ele estava muito enganado. No meio daquela bagunça toda, o Luffy, que muita gente acha que é só um cara impulsivo, mostra por que ele é um gênio em combate. Ele para, ele observa e ele encontra uma falha na defesa que parecia perfeita do Bug. E aqui tá o pulo do gato. No meio de todo aquele balé aéreo das partes do corpo, tinha uma parte que nunca, jamais, saía do chão. Os pés dele. Os pés eram a âncora do Bug, o único ponto de contato dele com a terra firme. Essa limitação, quase invisível, era a chave para quebrar a defesa perfeita dele. Sacar a fraqueza foi um momento eureka. Mas só saber não adiantava nada. Era preciso agir. E a execução do plano exigiu uma sincronia perfeita, que combinou a genialidade de luta do Luffy com a astúcia da Nami. A execução do plano foi uma obra de arte em 4 passos. Primeiro, o Luffy ataca os pés, a única parte que ele podia acertar, para causar dor e confusão. Nesse exato momento, a Nami, sem precisar de uma ordem, age por instinto e amarra as outras partes do corpo do Bug. Com o inimigo imobilizado, incapaz de se juntar de novo, o Luffy finalmente tem um alvo claro para o seu Gomu Gomu no Bazooka. E é isso que faz essa vitória ser tão especial. O Luffy sozinho talvez não conseguisse. A Nami sozinha, com certeza não. Mas a observação de um e a ação rápida da outra, acontecendo numa sintonia perfeita, transformaram uma situação impossível numa vitória decisiva. No fim das contas, o Bug é derrotado e o tesouro recuperado. Mas o verdadeiro significado dessa batalha não tá no que eles ganharam, e sim no que ela representou para o futuro de toda a aventura.
Essa luta estabeleceu 3 pilares fundamentais de One Piece. Primeiro, inteligência sempre vai ganhar da força bruta. Segundo, uma tripulação não é só um bando de gente forte, é uma equipe que funciona junta. E terceiro, cada membro tem um papel único e uma filosofia própria que, quando combinados, formam um time imbatível. E além de todas essas lições, o resultado prático foi gigantesco. Ao derrotar o Bug, eles não ganharam só um tesouro, eles garantiram o item mais importante para a jornada deles, o mapa da Grand Line. Sem essa vitória estratégica, a aventura dos Chapéus de Palha poderia ter acabado ali mesmo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Será que só ter força bruta é o suficiente para se tornar o rei dos piratas? O capítulo 20 nos ensina logo de cara que a resposta é um sonoro não. O sonho do Luffy exige muito mais do que só socos. Exige observação, estratégia e, o mais importante de tudo, uma tripulação em que se pode confiar. A jornada até o topo é uma batalha de mentes, tanto quanto é de músculos.